Entre os exercícios propostos pela lista do Moodle que trata sobre o Zener, um deles pergunta o resistor limitador para um circuito regulador a Zener. Então, nesse caso, vamos rapidamente relembrar o que vem a ser o diodo Zener. O diodo Zener ele é caracterizado por uma forte dopagem e, nesse caso, o seu comportamento em polarização direta é semelhante ao do diodo semicondutor. Na polarização reversa ou inversa, porém entre os extremos, entre os limites de 0 e Vz, esse diodo vai se comportar como uma chave aberta, ele não conduz. Porém, os efeitos mais interessantes ocorrem quando esse componente está ligado com uma tensão reversa acima de Vz volts. Então, nesse intervalo, que é caracterizado por valor entre Iz e Iz máximo, nós temos que essa região de operação define o comportamento do componente como um regulador. O que é um regulador? Significa que ele vai manter a tensão constante em seus terminais, ter um circuito básico para que essa função seja realizada. E esse circuito básico consta de elementos como a fonte. Essa fonte ela precisa ter um potencial superior ao da tensão de Zener e o diodo Zener reversamente polarizado. A presença desse resistor, que pode ser chamado resistor limitador, resistor absorvedor, então, a função de fazer a absorção entre a diferença da tensão da fonte e a tensão de Zener. Observe que esse componente, que é o Zener, está em paralelo com carga. Consequentemente, as tensões vão ser iguais, ou seja, a tensão V de Zener vai ser igual à tensão VRL. Para a análise desse circuito, vamos então fazer o levantamento dos dados. Para isso, nós temos que a tensão de Zener, conforme o enunciado, é de 6 volts. A potência de Zener é igual a 0,8 watts. Temos ainda que a carga, ou melhor, a tensão da fonte é de 11,7 volts, enquanto que o resistor de carga RL é de 384,5 ohms. Para a sequência de solução, nós vamos então relembrar que a soma das correntes IZ, que aqui foi designada como sendo IZ mínima, e a corrente da carga, vão fornecer a corrente total. Para esse cálculo, é necessário conhecermos a tensão sobre o resistor limitador, que é o resistor absorvedor, e precisamos também conhecer o valor da corrente total. Linha de raciocínio para que isso seja calculado. Para o cálculo do resistor limitador, precisamos ter, então, a tensão sobre esse resistor, a tensão VR limitador, e a corrente, que nesse exemplo foi definido como sendo a corrente total. Então, aqui, a tensão vai ser a tensão da fonte menos a tensão de Zener, e nesse caso, teríamos que a corrente total vai ser a soma de IZ mínimo e a corrente de carga, IZ mínimo mais a corrente de carga. Precisamos, então, fazer inicialmente o cálculo da corrente total, que nesse caso é a soma de IZ mínimo e a corrente da carga. Nesse sentido, a próxima incógnita é a corrente de carga, que é definida, e a tensão de Zener, que é a mesma sobre o resistor de carga. Então, fica a aplicação da lei de Ohm para esse valor de corrente, RL. E, finalmente, a última etapa, que seria a corrente de Zener mínima, ela tem uma particularidade que nós usamos como sendo uma regra prática. Então, essa regra prática, ela contém o seguinte sentido. Quando nós apresentamos a
curva característica do Zener, mostramos que para esse componente aqui, corrente, aqui, tensão de Zener, mostramos que para o Zener entrar na região de ruptura, há necessidade de ele apresentar uma corrente mínima e um limite que é a corrente máxima. Essa corrente máxima é definida pelo fabricante, pela sua característica de composição, que se assumir tensões e correntes acima das que são limitadas, ele vai exceder a sua potência e pode entrar num estágio de destruição. Então, essa regra prática, que é o que define a mínima corrente para que esse componente entre na região de ruptura, é considerada como sendo 10% da corrente IZ máxima, que é essa daqui. Muito bem. E como que a corrente IZ máxima, ela é obtida através da potência que da especificação, que para esse caso é de 0,8. Então, a potência é a tensão de Zener vezes a corrente de Zener. Com isso, temos que a corrente máxima de Zener é igual à potência sobre tensão de Zener. O valor mínimo vai ser 10% desse valor que nós precisaríamos calcular. Na sequência, Zener máximo, vamos para o cálculo de Zener mínimo. Inicialmente, precisamos fazer o cálculo da corrente máxima, que é igual a P de Zener sobre V de Zener, igual a 0,8 divididos por 6, é igual a 133,33 miliamperes. O Zener mínimo vai ser 10%, ou seja, 0,1 que multiplica 133,33, o que resulta num valor de 13,33 miliamperes. O cálculo de IL, lei de Ohm, a tensão VRL, que é igual a tensão VZ sobre a corrente, sobre a resistor RL. Então, aqui a gente tem que é 6 sobre 384,5. Temos que essa corrente é de 15,6 miliamperes. A corrente total é igual à corrente mínima mais a corrente da carga. 13,33 mais 15,6 miliamperes. Corrente total, 28,93 miliamperes. Finalmente, o valor do resistor limitador. Então, nesse caso, nós temos que a tensão sobre o componente é a diferença da tensão da fonte e a tensão de Zener pela corrente total. 11,7 menos 6 sobre o 28,93. 5,7 sobre 28,93. O resistor limitador apresenta o valor de 196,97 ohms. Apesar do exercício do mudo não pedir o valor da potência do resistor, esse é um dado de extrema relevância para a sua especificação. E no caso, a potência do resistor limitador é dada pela tensão V do resistor limitador e a corrente, que é a corrente total. 5,7 que multiplica a corrente de 28,93 mil. É de 0,165 watts, que é a mesma coisa que na notação de engenharia, 165 miliwatts.